Seja bem-vindo ao Visita na Record. Como é bom ter a sua companhia todo final de semana. No programa de hoje nós vamos falar sobre os direitos de quem sofre acidente de trabalho. No ano passado, mais de 720 mil trabalhadores foram vítimas no Brasil. Aqui no estúdio, uma nutricionista desvenda os mistérios e riscos das dietas com baixo ou sem carboidrato. E ainda, a resposta para uma dúvida de muita gente. Será que consumir alimento vencido faz mal para a saúde? Fique com a gente, o Visita na Record está começando. Olha só, pessoal, no ano passado, mais de 720 mil trabalhadores foram vítimas de acidente de trabalho. E em mais de 60% houve a necessidade de afastamento das funções. Esse é o resultado, inclusive, do último levantamento apresentado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E para a gente falar um pouco mais sobre os direitos dos trabalhadores que vivem esse tipo de situação, eu recebo aqui no Visita na Record o advogado Dr. Gabriel Moura Manzi, que é especialista em direito trabalhista. Doutor, seja bem-vindo. Rodrigo, eu que agradeço a oportunidade do Visita na Record e o seu convite para esclarecer temas tão relevantes como acidentes de trabalho. Vamos entender o que é classificado, como é que a gente pode entender um acidente de trabalho, quando ele acontece, em que parâmetro que ele acontece. Perfeito. Acidente de trabalho é toda ocorrência que pode causar uma lesão corporal ou uma limitação funcional que pode ser duradoura ou temporária, quer dizer, temporária ou permanente, ou até mesmo a morte. E aí nós temos figuras jurídicas que são equiparadas ao acidente de trabalho. Quais seriam essas figuras jurídicas? A doença ocupacional, que ela é desencadeada pelo ambiente de trabalho, diferente do acidente que é mais imediatista, por exemplo, perdeu um membro, né? O acidente é mais imediatista. Agora vamos supor, ele está com uma LER. Ele adquiriu isso pelas circunstâncias de trabalho que foram negligenciadas. Então, a doença ocupacional pela lei e o acidente de trajeto também são equiparados juridicamente como acidente de trabalho. Tá, vamos então tentar explicar isso para o telespectador de uma forma simples até. A gente pode falar sobre a questão mais comum. Vamos supor uma empresa. Desenha para a gente um cenário, doutor, de uma empresa, o funcionário sai da casa dele, se desloca para a empresa e de repente acontece um acidente. É acidente de trabalho? É acidente de trabalho. Embora a gente tenha tido a reforma em 2017 que tinha suprimido essa figura do chamado acidente de percurso, a jurisprudência, o entendimento dos tribunais regionais do trabalho e do TST reestabeleceu essa figura do acidente de trajeto, equiparando ele novamente à questão do acidente de trabalho. Mas qual que é a importância de a gente fazer algumas discrepâncias aqui? Essa figura de acidente de trajeto, que é correspondente a um acidente de trabalho, ela não vai gerar todos os direitos de um acidente de trabalho típico. Ela vai gerar simplesmente o direito ao afastamento, se for superior a 15 dias, quando esse funcionário retornar às atividades, ele vai ter uma estabilidade acidentária e durante o período do afastamento, a empresa vai ter que continuar depositando no FGTS. Quais direitos que o cara que sofre acidente de trajeto não tem, que num acidente comum ele teria? Ele não vai ter direito a uma indenização do empregador, seja por dano moral, por uma limitação funcional, pelos danos materiais emergentes. Por quê? Porque nessa situação o empregador não teve culpa, mas houve o que juridicamente a gente fala de um acidente de trabalho equiparado. Eu acho que agora a gente conseguiu entender um pouquinho melhor. Você falou sobre a questão de indenização. Quando que o funcionário, então, num acidente de trabalho, tem direito a essa indenização? Perfeito, Rodrigo. Muito relevante essa pergunta. O funcionário ele vai ter direito a uma indenização sempre que ele tiver uma limitação funcional, um dano moral emergente, como despesas médicas decorrentes da cirurgia, de medicamentos. Quando ele tiver um abalo psíquico, ele vai ter direito também ao dano moral. Quando ele tiver um dano estético, que seria qualquer alteração física visível no corpo desse funcionário. Então, em todas essas circunstâncias, o empregado vai ter direito a uma compensação financeira para cada uma delas. E como que isso adquire para o lado do funcionário? Muito importante essa pergunta, Rodrigo. É necessário tomar alguns cuidados. O primeiro deles é que quando ocorre um acidente de trabalho, você tem que fazer essa comunicação imediata do acidente ao empregador. A segunda questão muito importante é abrir a CAT, que chama Comunicação Acidente de Trabalho. Esse documento é que vai resguardar esse funcionário para ter acesso a benefícios previdenciários, como o auxílio doença acidentário, e a essas indenizações, sejam indenizações decorrentes da limitação funcional, indenizações decorrentes do dano
dano material emergente, decorrentes do dano estético, do dano moral. E uma das indenizações assim mais caras, mais expressivas é o chamado pensionamento vitalício, Rodrigo, que é aquela indenização que ela vai analisar a redução da capacidade funcional que aquele empregado que sofreu o acidente teve, a expectativa de vida dele segundo parâmetros do IBGE e vai pegar esse percentual que eles vão transformar em percentuais através de dados e aplicar qual que foi a diminuição que ele teve na remuneração dele. E a partir desse percentual que foi encontrado, a empresa tem que pagar um pensionamento vitalício para esse empregado. E isso se o dano que ele sofreu, se a limitação funcional que ele sofreu for irreversível. Se for reversível, até o momento em que uma nova perícia se constate a reversão do caso dele, da limitação funcional. Dá para a gente entender, mas é sempre importante procurar um profissional exatamente para todos esses esclarecimentos, né? São muitos detalhes, né, doutor? São muitos detalhes, Rodrigo, são muitos detalhes. Um profissional especialista, ele vai ajudar com que o empregado não seja prejudicado. Por exemplo, ele vai pegar o comunicado de acidente de trabalho, vai ver se foi preenchido corretamente. Ele vai pegar o laudo médico, ele vai ver se consta algumas expressões que, embora pareçam detalhes, são de extrema importância. Por exemplo, se no laudo médico ou no prontuário médico não constar a expressão acidente de trabalho, tiver apenas acidente comum, esse empregado já está prejudicado. Ele não vai ter acesso ao auxílio doença acidentário, em razão disso ele já não vai ter aquela estabilidade na hora que ele retornar do emprego de 12 meses e ele vai ter muita dificuldade de conseguir pleitear alguma indenização por dano material, dano estético, dano moral ou eventual pensionamento vitalício por causa que foi caracterizado e classificado errado o acidente dele no prontuário médico. Vamos pegar esse exemplo, classificação errada, da onde parte isso, quem preenche, como é que é feito isso? Perfeito, Rodrigo. Essa classificação errada muitas vezes vem do médico que faz o primeiro atendimento. Se o empregado não passar todas as informações para esse médico, e quais seriam essas informações? Local do acidente, horário de acidente, os dados do empregador, os dados dele empregado, né? E a ocorrência. E ele tem que estar municiado com outros documentos também, como, por exemplo, fotos, filmagens e exames complementares, se ele tiver. Isso é muito importante para fazer essa retificação do laudo. Doutor, vamos lá, a pessoa se acidentou, ficou afastado, isso conta como tempo de serviço no INSS, alguma coisa nesse sentido? Porque afinal de contas foi um acidente, e aí, como é que fica? Ele é afastado do INSS, dependendo do período? Perfeito, Rodrigo, perfeito. Essa questão é extremamente pertinente. Esse período de afastamento conta para fins previdenciários, para tempo aquisitivo, para ele conseguir dar entrada na aposentadoria e consta também para depósito da FGTS. Todo esse período que ele tiver afastado, recebendo esse benefício previdenciário, o empregador tem que continuar recolhendo o FGTS dele. Olha, são muitas informações importantes e tenho certeza que você em casa deve repensar, né, sobre todos esses detalhes, porque quando se acontece o acidente, a gente fica muito preocupado, né? Poxa, precisamos de atendimento, precisamos disso, recuperar e tal, e a saúde, mas às vezes essas questões burocráticas, elas fazem total diferença pelo que o senhor está falando para a gente aqui. Com certeza, Rodrigo. Essas questões burocráticas têm muita relevância na hora do empregado pleitear o direito dele. Uma dessas questões que são muito importantes, por exemplo, é comum que algumas empresas se recusem a emitir a CAT, o Comunicado de Acidente de Trabalho. E nessas situações, a grande maioria dos empregados não sabem o que fazer. Então, eu vou explicar de uma maneira sintetizada e concisa o que tem que ser feito nessas situações em que a empresa se recusa a emitir a CAT. A CAT, ela é emitida preferencialmente pelo empregador, mas não só pelo empregador. Outras pessoas podem emitir a CAT, por exemplo, o sindicato daquela categoria profissional, o médico que atendeu o empregado que foi acidentado, o próprio empregado acidentado e os dependentes dele. E aí, então, nesse caso de recusa, se você sofreu um acidente de trabalho e a sua empresa está se recusando a emitir a CAT, o que você vai fazer? Você vai entrar lá no site Meu INSS, agendamento, você vai entrar comunicação de acidente de trabalho. Lá vai ter um formulário completo. Lá você vai colocar os seus dados, os dados do seu empregador, local, data, hora do acidente de trabalho, fotos, filmagens do acidente de trabalho e exames complementares, que aí você consegue suprir essa recusa que a empresa fez em fazer a emissão da CAT. Perfeito. Doutor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Tenho certeza que valeu muito para conhecimento de todo mundo. Rodrigo, eu que agradeço o convite, a recepção e espero voltar mais vezes. E agora, para falar sobre saúde. Bom, todo mundo sabe que existem diversas dietas e com o mesmo objetivo, a perda de peso. Mas nos últimos anos, uma delas,
uma dessas dietas, a tal de low carb ou baixa caloria, ou baixo carboidrato, se tornou aí muito popular, né? Mas tem detalhes importantes nessa técnica que é preciso a gente ficar atento. E para a gente trazer todos os detalhes sobre isso e não causar nenhum prejuízo para o nosso organismo, eu estou recebendo aqui no Visita na Record a Letícia Falquete, que está aqui ao meu lado, que é nutricionista. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Olá a todos, é um prazer estar aqui. Vamos entender esses vilões aí dos carboidratos, nem tão vilões assim, né? Nem tão vilões. A gente costuma na medicina, mas principalmente na nutrição, a gente ter os grandes vilões da vez. Já foi o ovo, a gente já teve o leite. Verdade. E agora os carboidratos. Então, acho que é legal a gente entender também o que é carboidrato, né? O carboidrato, ele é um macronutriente, então ele é feito para dar energia para o nosso corpo. Então, é óbvio que tem algumas estratégias nutricionais, tem algumas doenças que a gente trata com a diminuição dos carboidratos, mas isso não é para ser um uso indiscriminado, a gente não precisa ter medo de comer. Você falou uma coisa importante, então se ele é um gerador de energia do nosso organismo, rapidamente já me veio à mente aqui, a gente precisa deles, mas a gente também precisa entender o quanto a gente gasta de energia para a gente poder consumir de forma correta. E eu acho que isso é o maior dilema das pessoas, né? Sim, a produção de energia do nosso corpo, ela está relacionada diretamente com a quantidade que a gente gasta. Então, a gente tem aquela taxa metabólica basal, que é o gasto mínimo que a gente se mantém para manter o coração batendo, o pulmão respirando, o seu cérebro funcionando. Então, é isso. Mas qualquer coisa que a gente faça a mais, inclusive comer outros grupos de alimentos, como as proteínas, já aumenta nosso gasto calórico. Então, atividade física, você se levantar, conversar, trabalhar, tudo isso é uma soma que a gente precisa colocar para entender o quanto de energia você gasta e aí a gente adequar o quanto de energia você está consumindo. Se a ideia é uma dieta de emagrecimento, a gente sempre faz uma dieta com menos energia, para você gastar o que você tem estocado. Se uma ideia é uma dieta para ganho de músculo, né, para hipertrofia, a gente precisa sobrar energia. Então, tudo vai de acordo com quem é você. O objetivo que a pessoa quer. Agora, eu estou pensando no seguinte, todo mundo, a boa parte das pessoas fala, não, eu vou cortar o pão, eu vou cortar isso, vou cortar aquilo. Até para a gente entrar nessa pergunta, antes, deixa eu entender, coisas que a gente tem em casa rotineiramente, o que a gente pode considerar como carboidrato? Vai, vamos lá. Carboidrato é tudo aquilo que vai virar açúcar dentro do seu sangue. Então, a gente tem os pães, frutas, então sucos, açúcar adicionado, o próprio açúcar da cana mesmo, os doces, biscoitos. Então, tudo que a gente tem de gostoso, de energia, praticamente estão nesses alimentos. Fico pensando dentro de casa, quando a gente vai para um café da manhã, para alguma coisa assim, já imaginar que isso é habitual, todo mundo tem isso e vai consumir numa determinada quantidade. Ok, então assim, agora seguindo para essa pergunta, eu não preciso ir na nutricionista, eu não preciso de nada, eu vou cortar o pão, eu vou cortar o leite, eu vou cortar o açúcar e só vou comer proteína. É certo fazer isso? Isso é um erro gigantesco e a gente vê hoje em dia por aí as dietas da moda, uma delas é a carnívora, né? Que a pessoa só come carne vermelha, carnes variadas. Isso é um erro muito grande, porque a gente precisa de uma dieta balanceada, pensando no indivíduo saudável, tá? Então eu preciso do carboidrato para gerar energia e eu preciso da proteína em quantidade certa, porque se a gente come só proteína ou só gordura, que é um tipo de dieta também baixa em carboidrato, que a gente chama de dieta cetogênica, que tem muito pouquinho carboidrato mesmo, a gente pode causar um desequilíbrio microbiano dentro do nosso intestino. Então, as bactérias do nosso intestino, elas ficam muito doidas e elas não têm muito o que fermentar. Então, é onde a pessoa pode ter diarreia, constipação, gases. Poxa, isso nos casos bem graves. Nos casos bem graves. Então, a gente percebe isso no consultório com uma certa frequência. Entendi. E a pessoa, quando ela corta o carboidrato, que ela não está preparada metabolicamente para fazer isso, vem aqueles sintomas que a gente estava conversando. A gente está até falando fora do ar, né? Porque Exatamente. A pessoa acaba sendo o quê? Dor de cabeça, uma certa tontura, o organismo acaba reagindo, né? O raciocínio fica muito lento. Tá, então vamos lá para a gente identificar quais são esses sintomas que quando o organismo não está consumindo o carboidrato que já estava habitualmente, o organismo começa a dar sinais. Então, a gente pode pensar principalmente na parte cognitiva. O nosso cérebro é o órgão que mais utiliza energia, que ele mais vai utilizar carboidrato. Então, a gente tem cansaço mental, a gente tem dor de cabeça, uma sensação que a gente chama de brain fog, que é como se tivesse uma névoa no raciocínio, que a gente não consegue pensar direito.
muito cansaço, muita sonolência. Então, isso são efeitos colaterais normais da gente reduzir carboidrato. Então, às vezes, as pessoas também comem carboidrato demais. Aí, o pouco que reduz já tem essa irritabilidade, esses sintomas. Isso é normal, só que é um processo de adaptação. Em torno de 7 a 10 dias depois do começo da dieta, isso já tem que ter passado. Se não passar, o problema é metabólico, é mais embaixo. Nossa, é muito complexo, né? Se a gente for parar para pensar, porque quem em casa nunca chegou a cortar coisas, não vou comer isso, vou comer aquilo e tal, e realmente deve ter sentido isso. Estou até fazendo uma autoanálise, porque eu já fiz isso, também já senti exatamente. Cortar o arroz, né? o feijão e o pão, são as primeiras coisas que as pessoas cortam. É verdade. Bom, para a gente poder finalizar, qual é a orientação para quem está em casa, que quer... Porque hoje, praticamente, as pessoas buscam mais uma alimentação mais saudável, uma alimentação mais equilibrada, né, manter o peso, onde a nutricionista entra para poder equilibrar a vida dessa pessoa? Bom, o trabalho do nutricionista é justamente fazer a alimentação ser balanceada. E pensa o quanto a gente come por dia e quanto a comida ela é importante para a nossa saúde do corpo. Então, a dica que eu tenho para dar, assim, o conselho que eu tenho para dar para todo mundo que está assistindo, para ter uma alimentação mais balanceada e não necessariamente low carb, seria a gente comer sempre os carboidratos acompanhados de proteína e fibra. Então, vamos traduzir isso para as pessoas saberem o que é. O arroz, o feijão, a gente sempre tem que colocar uma saladinha, um azeite, que seria uma gordura boa, uma carne, ovos, então que são as proteínas. Então, se a gente monta um prato equilibrado, que não seja só arroz, feijão e carne, batata frita e outra coisa, a gente já tem um passo maior para equilibrar essa quantidade de energia que a gente precisa. Então, a gente passa a gastar mais, porque está ingerindo mais balanceado e com certeza a saúde vai responder. É isso. Acho que a dica é procurar o seu nutricionista, porque você viu que estão muitas dicas importantes. Obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês. Bom, usar um produto com validade vencida pode fazer mal para a saúde? Essa é a dúvida de muita gente. E a resposta é: depende. Olha só. Muitas vezes o aviso está escrito no fundo da embalagem, em letrinhas pequenas ou em um cantinho meio escondido. Mas ele está lá. É o prazo de validade que cada alimento fresco ou industrializado tem. Pode confessar, já comeu alguma coisa fora do prazo de validade? Já, mas eu não tinha visto na hora que eu peguei, eu não tinha visto. E aí depois disso, porque eu tive alguns probleminha, né? Tive que tomar um chá, alguma coisa assim do tipo. Aí depois disso eu comecei, mesmo sendo coisas naturais, de olhar. A gente joga fora mesmo. A gente tem essa regra em casa, ou é fresco, ou tá na validade, ou tá fora. Na casa do Silvio, a regra é bem diferente. E a escolha é feita, digamos, na base do olhômetro. Se algo não perecível estiver com a cara boa, pode ganhar mais tempo na despensa ou até na geladeira. O que nós temos aqui? Refrigerante. Venceu em janeiro desse ano. Mas eu vou tomar. Vai. Eu não vou poder. Não vou perder. Vou tomar. Vai arriscar. Também temos cobertura de sorvete. De chocolate. Esse aqui venceu em junho do ano passado. Também tô comendo. Também tô colocando no meu sorvete em si. Não vai jogar fora ainda. Vou jogar fora. E aí, pode ou não pode comer produto vencido? Melhor ouvir a opinião de uma especialista. Tudo que for embutido ou carnes, peixes, tudo isso tem um risco muito grande. Esse não é indicado consumo fora da validade. E mesmo se estiver dentro da validade, a forma de armazenamento tem que ser exatamente como indicado na embalagem, para não ter nenhum risco de infecção. No caso dos laticínios, então, mesmo se estiverem bem refrigerados, é preciso tomar cuidado. Eles têm que tomar um cuidado maior porque eles estragam mais rápido, eles ficam mais azedos. E a manteiga? A manteiga ela pode crescer fungo, então tem que tomar cuidado com a forma de armazenamento. O ideal é na geladeira. Os cereais, farinhas e temperos costumam estragar com menos facilidade. A própria Anvisa diz que é possível consumir alguns produtos mesmo após o prazo de validade que é fixado pelo fabricante. Mas é bom estar atento à textura, cor, aspecto. As condições de armazenamento também podem comprometer a qualidade.
Enquanto estão em exposição, por exemplo, as mercadorias podem estar expostas a contaminações. Ele dura mais tempo, ele é mais sequinho, porém, farinha de trigo, aveia, eles podem ter o crescimento de caruncho, de leveduras, isso. Então tem que observar, principalmente quando está bastante assim, às vezes eles formam como se fossem umas teiazinhas, que é onde vem o crescimento, né, do bichinho. E muito cuidado com as conservas. Tudo que é conserva enlatado tem uma segurança maior, mas aqui, como é a granel, ele já está aberto. Então a data de validade é diferente, ela é menor. Então, ainda mais que fica manipulando, enfim. Se for um alimento já na lata mesmo, bonitinho, igual a gente vê por ali, aí é outra história, tem que ver só se a embalagem tá sem nenhuma avaria. E mesmo que parece estar com cara boa, nem sempre está em condições de consumo. O ovo, ele engana bastante, né? Porque ele por fora parece que tá tudo bem, tudo certinho, a casca tá normal, mas a casca é porosa. Então é muito fácil de entrar salmonela, principalmente, dentro do ovo. E aí quando você vai consumir, ou ele pode já estar estragado mesmo, ou a aparência tá normal quando quebra, mas ele já tá contaminado. E não confunda desperdício de alimentos com o consumo fora do prazo de validade. Quer um conselho? Desapegue e joga fora. Porque se tiver qualquer risco de contaminação nesse produto, é a sua saúde que vai estar em perigo. E com saúde, você sabe, não se brinca. O ideal, na verdade, é você se organizar, se planejar, observar tudo que você comprou e deixou de comprar, para poder fazer o consumo dentro da validade. Se eu não tenho uma receita para usar aquilo, pesquisa uma receita com aquele alimento específico e aí dá para usar e não vai vencer, não vai jogar fora. Será que o Silvio vai levar este conselho em conta? Nós vamos registrar esse momento. O Silvio vai jogar fora vários ketchups, mostarda, que estão vencidos há mais de um ano, estavam na geladeira, mas ele está convencido de que isso pode fazer mal, né, Silvio? Sim, com certeza. Vou jogar fora. Na minha frente, por favor. Parabéns, Silvio. Vou jogar fora. É isso aí, Silvio. Sem dúvida foi a melhor decisão que você tomou, né? O Visita na Record, gente, fica por aqui. Essa edição na íntegra você pode rever no Play Plus, o streaming da Record e no canal da Record Interior no YouTube. Aproveite e siga a gente também nas redes sociais, @Record Interior SP. Muito obrigado pela sua companhia. Até semana que vem. Tchau, gente.